Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai fazer uma revisão sobre o cálculo de áreas de algumas figuras geométricas que a gente trabalhou durante o nosso bimestre, tá? Essas figuras serão retângulo, quadrado, losango, trapézios e triângulos. Eu queria até retificar uma coisa bem interessante. Eu coloquei como conteúdo da nossa prova. Lá eu coloquei o título com circunferências, círculos também, mas a parte de círculo não vai cair. Inclusive, se vocês tiverem notado, tá? Nos temas que irão cair na prova, eu não coloquei as aulas referentes aos círculos, apesar de o nome círculo tá lá no meio, tá? Mas não vai cair círculo, tá? É só polígonos e triângulos. Polígonos de um modo geral, tá? E triângulos. Eu esqueci de falar, né? Mas tem pentágonos também e hexágonos. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou mostrar os prints aí das questões e aí a gente vai resolvendo aí passo a passo, tá? Eu vou pegar, vou mostrar, vou colocar a fórmula junto e aí eu resolvo explicando para vocês. A primeira questão, deixa eu ver se ela tá aparecendo bonitinho aí, tá? A primeira questão ela fala o seguinte, ó. Supondo que a área média ocupada por uma pessoa em um comício seja de 2.500 centímetros quadrados. Quantas pessoas poderiam se reunir em uma praça retangular que mede 150 metros de comprimento por 50 de largura? Aqui nós temos uma praça circular, mais ou menos nesse formato aqui, tá? E aí ele diz pra gente que tem 50 metros de largura e 150 de comprimento, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a área que é dada aqui para cada pessoa, ela está em centímetros quadrados, eu vou fazer a conversão de 50 metros para centímetros. Então, quando eu faço essa conversão, eu preciso multiplicar por 100, tá? Então, 50 metros vezes 100, basta eu colocar 2 metros aí, 5.000 metros, 5.000 centímetros, na verdade. E 150 metros, eu acrescento 2 zeros, né? Nós vamos ter 15.000 centímetros. Com isso, eu tenho agora as unidades em padrão, certo? Eu poderia estar convertendo esse valor em metros quadrados, tá? Daria do mesmo, não faria diferença nenhuma. A diferença é que seria menor os números que iriam aparecer para o meu cálculo, tá? Mas vamos lá. Temos aqui os valores. A gente vai fazer o seguinte, ó. A área total, ela vai ser base vezes altura. Esse é o cálculo da área de um polígono, tá? Eu vou resolver aqui, eu vou colocar a base que vale, nesse caso, 15.000, e vou multiplicar por 5.000, como vocês estão vendo aí. Multiplicando, tá? Eu vou mostrar a calculadora aqui para vocês, para a gente não perder tempo. Então, eu vou multiplicar, deixa eu afastar aqui, diminuir um pouco aqui a calculadora, que ficou bem grande. 15.000 vezes 5.000, tá? O resultado vai dar 75 milhões. Ó. Por isso que eu falei para vocês que a outra conversão seria teria menos números, né? Esse aqui é o número de metros quadrados nessa questão, certo? Centímetros quadrados. Aí o que eu vou fazer agora? Uma regra de 3, tá? Para poder resolver. Como assim regra de 3? Ou nem precisa fazer regra de 3, né? É só você pegar, nesse caso aqui, e fazer divisão. Daí, o número de pessoas vai ficar 75 milhões dividido para 2.500. A gente pode cortar 2 zeros aqui e aí efetuar a divisão. Aqui eu já vou dividir, como eu estou usando a calculadora, como vocês estão vendo aí. Eu vou pegar e dividir para 2.500 aqui mesmo. O resultado vai dar 30.000 pessoas. Então, nesse espaço, vai ser de 30.000 pessoas o número que vai caber nessa área aqui, ó. Aproximadamente. Bom,
Se você quisesse fazer da outra forma, ou seja, se você quisesse fazer de uma forma mais compacta, sem tanto número aí, você faria o seguinte: a primeira, 2.500 centímetros quadrados, a gente tem que converter para metros quadrados, tá? Lembre-se que se eu faço a conversão de A centímetros para calculadora está metros, na frente. obrigado. Lembre-se que quando eu faço a conversão de centímetros para metros, eu divido por 100, ó. Então, bastava dividir por 100. Mas quando eu faço de centímetros quadrados para metros quadrados, eu tenho que dividir por 100 ao quadrado. Ou seja, nesse caso, por 10.000, tá? Tenho que dividir por 10.000. Então, eu tenho que pegar esse número e dividir por 10.000. Na verdade, basta eu ter 4 dígitos após a vírgula. Ou seja, eu venho aqui e escrevo 00, 2.500, 0. Ou seja, nesse caso, 0,25 metros quadrados, tá? Esse é o valor da conversão. Isso aqui é só para você ter na mesma unidade, tá? Então, essa parte aqui, supostamente, tá? A gente sabe, a gente aprendeu isso aqui no ensino fundamental. Mas, na prática, a gente sabe que geralmente a gente não lembra, né? Aí a gente vai calcular a área. Então, a área total vai ser 150 vezes 50 centímetros, ou melhor, 50 metros. Multiplicando, a gente só multiplica os 5 vezes 15, que dá de 75, e os dois zeros que está aqui a gente repete, ó, 7.500 metros quadrados. Aí depois a gente calcula o número de pessoas. Então, o número de pessoas vai ficar 75, 7.500 dividido por 0,25. Aí para tirar a vírgula a gente multiplica por 100. Vai acrescentar alguns zeros só para tirar a vírgula. Então vai ficar 7.500 com dois zeros a mais, ou seja, 750.000 dividido para 25. A gente só vai dividir o 75 por 25, que nesse caso vai dar 3, e os 4 zeros que aparecem aqui a gente repete. Também dá 30.000 pessoas, tá? Tem que dar o mesmo número, porque senão a matemática teria algum furo aqui. Ou você errou, né? Ou a gente erraria o cálculo, ou, né, outra coisa estaria errada, mas tem que bater o mesmo valor, tá? Então, esse aqui é um cálculo de área de retângulo, tá? Associado aí para a gente fazer uma divisão, uma regra de 3 ou uma conversão de unidades, como vocês viram. O próximo exemplo vai ser também de retângulo, mas vai envolver perímetro e área, tá? Próxima questão diz assim, ó, determine as dimensões do retângulo que tem 15 centímetros de perímetro e 14 centímetros de área. Então, ele quer saber quanto que vale o x e o y, né? Base vezes altura. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos um determinado retângulo aqui. Eu vou chamar esse carinha de base, esse carinha aqui de altura, tá? Então, eu sei que o perímetro, que eu vou chamar de P, é a soma dos quatro lados. Então, aqui também é base e aqui também é altura, tá? Ou seja, quando eu vou somar isso aqui, eu vou ter duas bases mais duas alturas. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito. Lembre-se, perímetro, somar todo mundo. E de acordo com a questão, isso aqui vale quanto? 15 centímetros. Então, isso daqui é igual a 15 centímetros, tá? Então, nós temos aqui uma continha, uma regra, uma expressão, ou seja, uma equação. Já a outra parte diz que ele tem 14 centímetros de área. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a altura. E de acordo com o enunciado, isso aqui é igual a 14. Então, nós temos aqui a nossa segunda equação, tá? Bom, aqui a gente não vai conseguir usar aquele método da adição em que você vai somar e cancelar alguma coisa, porque a gente vai observar aqui que tem uma multiplicação das variáveis, tá? Então, quando isso acontece, a gente não consegue fazer a soma. Quer dizer, a gente consegue fazer a soma, mas isso daí não vai gerar um resultado agradável para a gente. Então, não faz sentido a gente fazer isso. O que eu vou optar por fazer aqui? Eu vou pegar, por exemplo, ó, deixa eu ver aí no chat qual que é a dúvida. Beleza, Pedro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a expressão 2b mais 2h igual a 15, tá?
E nessa aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, a base, vou passar para o outro lado dividindo. A altura vai ser 14 dividido pela base. Aí eu vou pegar esse carinha aqui e vou substituir aqui. Ou seja, 2 vezes a base mais 2 vezes a base, o 14 sobre a base, que é o valor de H. Isso aqui é igual a 15. Tá? Agora, a gente vai só aplicar aqui a resolução. Então, 2b mais 28 sobre b é igual a 15, tá? E aqui a gente vai tirar o MMC. Vejam que o MMC só tem a letra B, então é o próprio B. Então, B dividido para nada, que nesse caso seria o 1, aqui e aqui. Vai ser B vezes aqui em cima, 2B ao quadrado. Esse 28 aqui não vai ter ninguém multiplicando, tá bom? E aqui, B dividido para 1 dá B, B vezes 15, 15B. Aí a parte de baixo pode ser cancelada, tá? Aí eu vou vir aqui em cima, melhor, fazer até lá embaixo, depois eu vou lá para cima. E aí nós vamos ter a seguinte equação, 2b ao quadrado, vou passar esse b para esse lado aqui negativo, 15b, mais 28 igual a zero. E isso aqui se torna uma equação do segundo grau, ou seja, vamos usar a forma de Bhaskara. O conteúdo que vai cair na prova é de área de polígono, tá? Essa parte aqui, ó, que nós usamos aqui a fórmula aqui para resolver, tá? E isso que nós estamos fazendo agora é um conteúdo do 7º ano, tá? Que é sistemas de equações. 7º, 8º ano a gente estuda sistemas de equações. E aí a gente está resolvendo esse sisteminha aqui e recaiu numa equação do segundo grau, que é um conteúdo que a gente estuda no 9º ano, tá? ONU, e esse ano a gente também viu no início do ano. Então a gente vai só aplicar aqui a forma de Bhaskara, tá? Eu vou indicar aqui a letra A, que é 2, a letra B, que não é esse mesmo B daqui, tá? É o B da fórmula, que vale menos 15, e o C, que vale 28, tá? Vamos aplicar aqui esses valores aqui na fórmula do delta, B ao quadrado, menos 4AC, substituindo fica menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 28, e aí é só a gente multiplicar, tá? 15 ao quadrado vai dar 225, então 225 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 28, o resultado vai dar 224. Portanto, o delta aqui vai valer 1. Encontramos o delta, e aí vamos encontrar o B, tá? Então, B é igual menos B, né? Esse aqui como se fosse o X, tá? Menos B ao quadrado, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Para não confundir aqui esses B, eu vou chamar esse B aqui, ó, de Bzão, B maiúsculo, porque aí a gente acaba não confundindo. Ó. Vou chamar de B maiúsculo aqui. Para não confundir com o B da regra, tá? Ó. Da regra da forma de Bhaskara. B aqui, Bzão, Bzão. Que aí a gente acaba não confundindo aqui, ó. Esse B daqui, ele é o B que não é o B da forma de Bhaskara, tá? Esse de dentro é. Então, usando a forma de Bhaskara, o B é menos 15, o delta deu 1 e o A é 2. Ou seja, isso vai dar 15, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 4. Então, a gente vai ter duas soluções, tá? A primeira solução, 15 mais 1 dá 16. 16 dividido por 4, 4. E a outra solução é 15 menos 1, que dá 14. Dividido por 4 não dá exato, tá? 14 dividido por 4 vai dar 7 sobre 2. Só simplificar por 2 em cima e embaixo, ou 3,5, tá? Encontramos o B. Aí aqui é interessante, ó, porque quando a gente encontra o B com esses dois valores, a gente vai ter que, quando você substituir esses valores aqui, ó,
o H vai dar justamente isso. Quando o B é 4, o H é 14 sobre 4, que vai dar 7 sobre 2, ó. E aí, quando o B é 7 sobre 2, o H vai ser 14 dividido por 7 sobre 2, que vai dar 4, tá? Ou seja, as soluções desse problema, ó, vai ser B igual a 14 sobre 4, por exemplo, e a altura igual a 7. Igual a 7? Não, igual a 4. Igual a 4. Esse aqui fica 7 sobre 2. Bom, então a gente pode escolher qualquer um para ser a base, qualquer um para ser a altura, que tanto faz, né? Já que ele não especificou, por exemplo, que a base é maior do que a altura, então, no final das contas, tanto faz, porque eu posso fazer o retângulo assim ou eu posso fazer o retângulo assim, não vai mudar em nada, tá bom? Alguma dúvida? Eu tenho. Por que o 14 ficou 14 sobre... Por que o H ficou 14 sobre B? Aqui embaixo? Não, lá em Aqui? cima. Por que o H foi o quê? Não, é o B que é 7 sobre 2. O H é Não, 4. o H, ele se tornou 14 sobre B. Por quê? Por quê? Porque tu B, tá vendo ele aqui, ó, multiplicando, tu passa pro outro lado dividindo. Aí ele ficou 14 sobre B. Tá multiplicando, passa dividindo. B multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Lembre-se que o Aí sobre, depois disso, fica uma conta de fração. depois disso, vai ficar a fração por essa coisinha chata aqui. Existiria uma outra forma para não aparecer fração, que seria você usar isso aqui, ó. Por exemplo, 2H igual a 15 menos 2B. Mas mesmo assim iria aparecer fração, porque tu tem que passar o 2 dividindo. Então a fração vai aparecer de todo jeito, né? Não vai ser a letra que vai estar embaixo da fração, vai ser o 2, mas sempre vai ter fração. Independentemente, vai ser uma equação do segundo grau. Por conta dessa multiplicação aqui, ó. E quando, por exemplo, se eu passasse o 2 pro outro lado, eu dividiria ele com quem? Com 15 ou com... Com os dois. Ficaria Ah, 15 menos 2b dividido por 2. Porque quando você passa para o outro lado dividindo, você tem que levar em consideração. Geralmente a gente faz isso quando só tem um termo do outro lado, né? Mas quando tem dois termos, três termos, o que tiver do outro lado tem que estar debaixo, em cima, na verdade, né, do 2. Porque o 2 iria, nesse caso, dividir todo mundo, tá? Então, se você colocar 15 dividido por 2, você vai estar fazendo errado. Ok? certo. Beleza. Vamos fazer uma nova questão, também de retângulo, tá? Diz o seguinte, ó. Em um retângulo com 128 centímetros de área, a base mede o dobro da altura. Então aqui eu sei que a base é maior do que a altura, tá? Ele pede para a gente determinar as dimensões, ou seja, base e altura. Então nessa questão aqui eu tenho o seguinte, ó, a área do retângulo eu sei que é base vezes altura, e a questão me diz que isso equivale a 128. Ó. E além disso, ele diz que a base é o dobro da altura, ou seja, o dobro da altura é igual a 2 vezes h, tá? Porque aqui ele fala o dobro da altura, mas você tem que pensar matematicamente, né? Então, o dobro da altura é 2 vezes a altura. Eu vou escrever isso em termos de letra. A B, que é a base, é igual a 2 vezes a altura, que é h. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor e vou jogar aqui. Ou seja, então 2 vezes h vezes h é igual a 128. H vezes h, 2h ao quadrado. Vamos pegar o 2 e passar dividindo. Então, h é igual a 128 dividido por 2, que dá 64. Então, o número que eu elevo ao quadrado que dá 64 é o 8. Então, já sei que o h vale 8. Como a base vale o dobro da altura, então posso dizer, então, nesse caso, que a base vale 2 vezes 8. Portanto, a base vale 16, tá?
Nesse caso, 16 centímetros, porque aqui está em centímetros quadrados, logo a base e a altura tem que estar em centímetros. Alguma dúvida? Tranquilos? De onde veio o 8? Esse 8 sozinho. Que 8? O 8 do 2 vezes 8. Sério? Vamos, vamos, vamos Não, recapitular, tá, entendi. Porque eu não tava entendeu? vendo. Uhum. Deixa eu ver se não tá aparecendo. Tá aparecendo. Não, é Não, tá porque. aparecendo aqui o. Por exemplo, o negócio da câmera tava em cima. Ah, tá. Não, mas é porque assim, ó. Sempre tenta pensar de uma forma matemática. Deixa eu pegar uma outra questão aqui, só para a gente interpretar ela, tá? Não é de retângulo, essa aqui vai ser de losango, tá? Mas aqui é interessante, assim, só para a gente entender como que é o processo de pensamento que a gente tem que ter para resolver, ó. A pergunta é a seguinte, ó, determine a área do losango, ou seja, eu já tenho que ter consciência de que a figura geométrica que eu vou estar trabalhando ó, é um losango, tá? Então eu quero determinar a área dessa figura com algumas ressalvas. Quais são as ressalvas que essa questão diz pra gente? Primeiro, diagonal maior é o dobro da menor. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, que essa diagonal maior aqui, essa maior zona aqui, ela vale o dobro da menor, que é essa daqui. Então isso aqui eu já tenho que ter consciência. Se eu for escrever isso, eu vou escrever como? Ó, a diagonal maior, que eu vou chamar de desão, que geralmente a gente chama de desão, tá? É o dobro da diagonal menor. E além disso, ela fala que o perímetro, tá? É igual a 2 metros. Ou seja, no losango, ele tem a seguinte característica: todos os lados, eu vou chamar de x aqui, são iguais. Todos os lados são iguais. Então, beleza. Eu tenho que o perímetro, que nesse caso aqui é 4x, já que todos os valores são iguais, são 4x, ele é igual a 2 metros. Tá? São essas duas informações, ele pede para a gente determinar a área. Mas como que eu calculo a área? Eu vou até colocar a forma aqui ao lado para vocês terem consciência do que a gente vai ter que usar. Primeiro, a área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A questão está falando para mim que a diagonal maior é o dobro da menor. Ou seja, nesse caso aqui, eu venho aqui no lugar da maior e substituo a diagonal menor vezes 2, vezes a própria diagonal dividido por 2. Eu posso simplificar o 2 e concluir, então, que nesse caso, a área vai ser calculada simplesmente se eu descobrir quanto que vale a diagonal menor. A diagonal menor, como eu citei para vocês, é essa daqui, ó. Essa aqui do lado, tá? Mas, de certa forma, visualmente, tanto faz quem vai ser, porque no final das contas, o que vai valer para a gente é o cálculo, tá? E o que eu vou usar para resolver essa conta? Primeiro, eu vou usar o perímetro para descobrir o valor de x. Então, eu sei que 4x aqui é igual a 2. Portanto, eu posso dizer que, resolvendo isso aqui, que x é igual a 2 dividido por 4. Tá? Ou seja, x é igual a 0,5 centímetros. Nesse caso, metros, né? Que está em metros ali. Então, x vale meio metro, tá? Esse carinha aqui vale meio metro. Uma coisa que é interessante, tá? De ressaltar, eu vou simplificar por 2 aqui. Ó, vou simplificar por 2, que vai ficar meio aqui. E vou deixar nesse formato aqui, ó, de fração para usar no cálculo. Uma outra coisa que vale a pena destacar é que é o seguinte, ó. Daqui até aqui é diagonal maior, só que a metade, tá? Essa parte aqui, ó, é a diagonal maior dividido por 2, e essa parte aqui é a diagonal menor dividido por 2, tá? Só a metade. Se vocês notarem, ó, isso daqui, ó, é um triângulo retângulo, tá? E aí nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para resolver esse probleminha aqui. Eu vou descobrir quanto que vale a diagonal menor, para a gente substituir aqui e calcular a área, tá? É bem... É simples, mas ao mesmo tempo é difícil, né? É simples, ao mesmo tempo é complicado. Vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui para a gente
entender, ó. Se vocês observarem aqui, o teorema de Pitágoras é o seguinte, ó, a hipotenusa, que nesse lado aqui vai ser o lado do losango, ao quadrado é igual às duas diagonais ao quadrado sendo somadas, ó. Diagonal maior dividido por 2 ao quadrado e a diagonal menor dividido por 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual, ó, diagonal maior ao quadrado. Lembrando, né? O x aqui, a gente já sabe o valor dele, é meio, tá? Então, eu vou vir aqui e vou substituir. Eu vou deixar no formato de fração, porque vocês vão entender o que vai acontecer já já. Ó. Quando... tá. E aqui um detalhe importante, né? Deixa eu apagar tudo de uma vez, que aí eu faço direitinho. Bom, então aqui vai dar meio ao quadrado, certo? Aqui vai dar diagonal ao quadrado. Embaixo vai dar 4, né? Porque 2 ao quadrado, 4. E aqui também. Quando eu fizer o cálculo desse aqui, vai ficar 1 sobre 4. E por que eu falei que isso aqui vai ser interessante na hora da gente resolver? É porque, como está aparecendo 4 em todos os valores, ó, eu posso vir aqui e só cortar. E aí eu vou ter o seguinte, ó, que d ao quadrado mais dzinho ao quadrado é igual a 1, tá? Como a questão fala para mim que a diagonal maior é o dobro da menor, eu posso vir aqui e substituir, ó. Então, vou substituir aqui. A diagonal maior, que é o dobro da menor, ao quadrado, mais a diagonal menor, é igual a 1. Isso aqui é o cálculo para a gente descobrir a diagonal menor para descobrir a área, tá? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, igual a 1. Então, somando aqui, vai ficar 5 vezes a diagonal menor, igual a 1. Vamos passar o 5 para o outro lado dividindo, então a diagonal menor ao quadrado é 1 sobre 5, tá? E aí é só colocar a raiz para o outro lado. Raiz de 1 sobre 5, que o resultado vai dar 1 sobre raiz de 5, tá? Pronto, calculamos aqui. Mas, na verdade, a gente nem precisa usar essa parte, por quê? Porque se vocês notarem, ó, só preciso disso aqui, ó. A diagonal ao quadrado é 1 sobre 5. Aí eu venho aqui e substituo. Diagonal ao quadrado, 1 sobre 5 metros quadrados. Tá? 1 sobre 5, pessoal, é aproximadamente 0,2, tá? Aproximadamente não, exatamente 0,2, tá? Então é 0,2 metros quadrados. Ou 200 ou 2.000 centímetros, tá? E aí a gente finaliza a questão. Alguma dúvida? Beleza. Sem dúvidas. Diga aí. Sem dúvidas. Beleza, então, vamos para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Agora vamos pegar um de quadrado. Uma questão de quadrado aqui para a gente resolver. Determine o lado de um quadrado, sabendo que, ao aumentarmos esse lado em 3 centímetros, a área aumenta, a área do quadrado vai aumentar em 81 centímetros quadrados, tá? Beleza, né? Então vamos ver aí como que a gente vai resolver. Essa questão, ela é bem interessante, ó, e ela fala o seguinte: a gente tem um quadrado, por exemplo, desse tamanho, e aí depois ele vai ser aumentado aqui. Então, por exemplo, eu não sei não sei as dimensões, mas vamos dizer que o lado seja x, tá? O lado do quadrado seja x, então aqui é xx. Aí diz pra gente que se eu pego aqui e somo 3 no lado aqui, né, eu aumento em 3 unidades do lado, vai ficar x mais 3, x mais 3, né, que eu vou aumentar em 3 centímetros, e ele fala que a área ficou aumentada em 81. Ou seja, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de A', tá? E esse aqui vai ser o A original, que a gente quer calcular. Mas, na verdade, ele quer saber quanto que vale o x, né? Então, a gente vai entender o seguinte, ó. Eu sei que o A', que é x mais 3 ao quadrado, né? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Isso aqui é igual a 81, tá? Eu vou pegar aqui agora esse 2 e vou passar para o outro lado na forma de raiz, tá? Eu poderia desenvolver o produto notável, só que aí, se eu fizer isso, eu vou estar sendo, digamos assim, fazendo conta sem necessidade, tá? Então, eu vou deixar assim. E aí, raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9, né?
Vamos passar o 3 para o outro lado, então x é igual a 9 menos 3, então x é igual a 6 centímetros. Aí acabou a questão, tá bom? Se você optar por fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, você vai ter uma equação do segundo grau. Você vai encontrar o mesmo resultado, vai encontrar um resultado positivo e um resultado negativo, tá? Mas ele não vai servir para o negativo não vai servir para a gente, tá bom? E aí a gente vai optar só pelo positivo, que seria 6. Porém, eu não aconselho vocês fazerem assim, porque vocês vão fazer muito cálculo sem necessidade, tá? Então, assim fica mais fácil, mais rápido e direto na resolução desse exercício, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Agora a gente vai fazer uma de triângulos, que a gente não fez ainda de triângulos. Bom, questão sobre triângulos, fala-se pra gente. Ó, o perímetro de um triângulo isósceles, cuja base mede 10 centímetros, tá? Cuja base mede 10 centímetros e cuja área é igual a 60 centímetros. Aqui a gente quer o perímetro, né? Então vamos lá. Temos um triângulo isósceles, como vocês podem ver aqui. Deixa eu tentar desenhar ele um pouco maior. E aí ele fala pra gente que a base, tá? Esse carinha aqui de baixo mede 10 centímetros. E aí ele quer saber o que? O perímetro, tá? Para eu saber o perímetro, eu vou ter que calcular o lado. Lembrando que num triângulo isósceles, os dois lados que não é a base, que não são da base, eles são iguais a x, tá bom? E se eu descobrir o x, eu descubro então quanto que vale isso aqui. Bom, mas como que eu calculo então a área de um triângulo isósceles? Isso é um detalhe muito importante. Ele fala para a gente quanto que vale a área, mas a gente não sabe quanto que vale a área aqui. Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão aqui, que dá um pouco mais de trabalho do que as outras, tá? E isso aqui é importante frisar quando a gente for fazer o cálculo. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Vou pegar algumas fórmulas aqui para mostrar para vocês. Cadê? Cadê, meu Deus? Só um pouquinho, tá, gente? Eu tô tentando encontrar aqui a imagem que eu preciso para mostrar para vocês, ó. Pra gente não precisar fazer o cálculo. Olha só. Existe uma coisa aqui que é interessante da gente fazer. Eu vou mostrar aqui o print, a imagem aqui, ó, para a gente não precisar fazer esse cálculo aqui, ó. Quando a gente tem um triângulo isósceles, tá? E a gente precisa, por exemplo, ou calcular a área ou relacionar com a área, a gente precisa lembrar que nós, para resolvermos de uma maneira, digamos, mais bonitinha, nós precisamos saber da altura. Esse carinha aqui, ó. A altura de um triângulo isósceles, ele, que eu vou chamar aqui de H, ela é facilmente calculada usando o teorema de Pitágoras, tá? Mas como tem letra aqui no meio que seria o x, ele fica um pouco chato de se calcular. Como vocês estão vendo aqui a fórmula, ó, vocês podem ver que a fórmula é um pouco feinha, ó. É raiz quadrada de L ao quadrado menos B ao quadrado dividido por 4, tá? O L seria o nosso x aqui e o B seria o 10 aqui embaixo. Então a gente teria que fazer esse cálculo aqui. Ou seja, para calcular a altura desse triângulo, para a gente poder usar a fórmula da área, a altura vai ser o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado menos a base ao quadrado aqui, que seria, no caso, 10 ao quadrado dividido por 4, tá? Ou seja, raiz quadrada de x quadrado menos 100 dividido por 4, e 100 dividido por 4 dá 25, ou seja, x ao quadrado menos 25, tá? Esse aqui é o resultado da altura. Só que a questão fala pra gente que a área, que no caso de triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Nesse caso aqui vai ser os 10 centímetros da base vezes a raiz quadrada de x quadrado menos 25 dividido por 2.
tudo isso aqui dividido por 2, lembrando que eu posso simplificar o 10 com 2, e aí vai ficar 5 raiz de x quadrado menos 25, tá? Isso aqui tem que ser igual a 60 centímetros quadrados. O que eu vou fazer? Vou passar o 5 para cá dividindo. Então vai ficar a raiz quadrada de... Deixa eu fazer aqui embaixo mesmo. Ó. Vai ficar a raiz quadrada de x quadrado menos 25 dividido por 60 dividido, igual a 60 dividido por 5, que vai dar x quadrado menos 25 igual a 12, tá? E aí eu vou pegar e elevado, passar essa raiz quadrada para o outro lado na forma de raiz de potência de 2, ele vai ficar x quadrado menos 25 igual a 12 ao quadrado, que é 144. Vamos pegar o 25 que está subtraindo, passa para o outro lado multiplicando. Como é? Somando. Então, x quadrado é igual a 144 mais 25, que vai dar 169. E aí, passa a raiz quadrada. Então, x é a raiz quadrada de 169, que dá, então, 13, tá? 13 centímetros. Esse é o lado do triângulo. Esse triângulo aqui, ó, 13 centímetros. Então, descobrimos o lado. Agora, falta calcular o perímetro. Então, o perímetro é x mais a base, tá? Então, o x é 13 e a base, a gente viu lá que vale 10, a questão falou para nós. Então, o resultado final vai ser 36 centímetros. Aí chegamos ao final. E aí, pessoal, alguma dúvida? Não. Beleza. Vamos fazer mais uma aqui. Olha aqui. Cadê? Pessoal, na ponta da esquerda ali, que tá mostrando mesmo agora, o 12 ficou ao quadrado porque ele puxou a raiz? Não, é isso. Eu peguei a raiz quadrada e passei para o outro lado. Lembre-se que toda vez que a gente passa para o outro lado, a gente joga na operação inversa. Por exemplo, se estiver somando, vai subtraindo. Se estiver subtraindo, vai somando. Se estiver multiplicando, vai dividindo. Se estiver dividindo, vai multiplicando. Se tiver com uma potência 2, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, se tiver como raiz quadrada, vai para o outro lado como potência, que é a operação inversa. Entendeu? Entendi. Nunca tinha visto isso. Ué, a gente faz disso. Só que nessa questão aqui, ó. Nessa questão a gente fez inverso, ó. O 2 foi para lá como raiz. Então, o raiz tem que vir para cá como 2. Na questão anterior, a gente fez ficou assim, ó, raiz de 64. Na verdade, ficou x ao quadrado igual a 64. Aí eu até falei assim, ó, o número que eu levo ao quadrado da 64 é 8, então x é 8 centímetros. A gente fez uma questão igualzinha assim. Só que, ou seja, às vezes, quando você tem que passar para o outro lado, fazer essas coisas, a gente não faz o cálculo em si, né? Mas sempre lembre-se da operação inversa, tá? É muito importante. Vamos fazer isso aqui. Determine a área do paralelogramo abaixo usando o metro como unidade de medida, tá? Então, como que eu faço o cálculo da área de um paralelogramo? Da mesma forma de um retângulo, base vezes altura, tá? É só você observar que a base é 6 e a altura é 3. O resultado, então, vai ser 18 metros quadrados. Pronto. Acabou a questão. E, professor, e esse 5 que está aparecendo aí? Esse 5 não tem problema nenhum. Ele é a medida do lado, só que a gente já sabe a medida da altura, então a gente não precisa se preocupar, tá? Com o cálculo da altura, já que a gente já sabe quanto que vale. Bom, se por acaso ele não desse a altura, aí a gente teria que tentar encontrar a altura aqui, tá? Mas aí, nesse caso aqui, seria impossível se nós não tivéssemos a altura, porque a gente teria que ter informação aqui de ângulo, por exemplo,
alguma outra informação que a gente pudesse utilizar para calcular, tá? Somente com os lados aqui não é possível. Então a gente tem que ter alguns cuidados aí nesse caso, usando essa regra, tá? Vamos calcular mais uma de losango, que a gente fez algumas agora há pouco. Vamos calcular uma bem simples de losango, igual essa de paralelogramo, só que agora com losango, tá? Bem tranquila também, vocês vão ver aí que é fácil. Então vamos lá. Calcular a área do losango. Lembre-se que a área de um losango é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então, se vocês notarem, de acordo com a figura geométrica aí, a diagonal maior vale 8, a menor vale 6. Esse 5 é o lado do losango, mas ele não precisa ser utilizado aqui. E aí é só correr para o braço. 6 vezes 8 dá 48, dividido por 2, 24 metros quadrados. Acabou a questão, tá? Como eu mencionei para vocês, existem questões com essa pegada aqui, que é bem simples de ser calculada, e iguais àquelas outras que a gente precisa de interpretação um pouco mais sofisticadas para a gente poder estar calculando. Vamos fazer uma de trapézio agora. A gente não fez nenhuma de trapézio até este momento. E aí vamos resolver o seguinte, ó. Sabendo que a área do trapézio abaixa 18 metros quadrados, calcule o x, né? Então, como que eu vou usar isso aqui? Primeiro, vocês vão notar que isso aqui é um trapézio retângulo, tá? E aí eu vou já explicar para vocês para que serve isso. Basicamente, na área de um trapézio, a gente tem que usar a seguinte regra. É base maior mais base menor, tá? Entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. E isso aqui, de acordo com o enunciado da questão, é igual a 18, tá? Que é a área do trapézio. Vejam que a base maior aqui é x mais 4, então eu vou colocar aqui embaixo x mais 4, mais a base menor, que é x mais 2, vezes a altura, que é x, tudo isso aqui dividido por 2, igual a 48, tá? E aqui em cima, o resultado vai dar 2x mais 6, vezes x, e eu vou pegar esse 2 e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes 48 vai dar 8 vezes 2, 16, vai 1, 96. E aí agora é só resolver essa continha, vamos efetuar a distributiva aqui. 2x vezes x vai dar 2x quadrado, 6 vezes x dá 6x, igual a 96. Como todos os termos são pares, eu vou optar por dividir por 2 todo mundo aqui, tá bom? Dividir por 2. E aí a minha equação vai se tornar essa aqui, ó, x quadrado mais 3x. Deixa eu fazer aqui embaixo, ó, do x quadrado, opa, x quadrado mais 3x mais o meu igual 96 dividido por 2, 48, tá? Se eu passar o 48 para o outro lado subtraindo, então a minha equação vai ficar aqui igual a 0. E aí, novamente, a gente recai numa conta em que temos a equação do segundo grau. Aí é só aplicar a forma de Bhaskara, lembrando que nós temos que os coeficientes A, B e C, eles, nesse caso aqui, não tem letra que se repete, então tá de boa. Não precisa ter cuidado, preocupação a mais com isso. Vamos calcular primeiro o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Substituir no valor aqui, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 48. E aí, isso vai dar 9 mais 4 vezes 48, 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes 4 dá 16, mais 3 dá 19. E aí o resultado final vai dar 192 mais 9 vai dar 211. É isso? 11 vai 1, 10, 201. Que triste, né? Que não vai dar um número exato. Deixa eu ver se eu errei algum cálculo aqui, se eu substituí alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Já vi o erro aqui, né? Vocês também não notaram esse erro gigantesco, que é 18, né? Vocês estão vendo que eu coloquei 48 aqui do nada, ó. Então por isso que ia dar um número muito feio ali, né? Ó, aqui é 18. E 18 vezes 2, ó, vai dar 36, tá, gente? Desculpem aí. Ainda bem que eu vi que o número ia dar feio ali. E aí a gente vai poder arrumar aqui para não ficar um número tão feio, tá? E aí 36 dividido para 2 vai dar 18.
vai dar 18. Aqui em cima, ó, aqui vai ficar 18, tá? Deixa eu só arrumar aqui. 18. Também. E aqui também. Vai dar 18. 4 vezes 18, 4 vezes 8 dá 2, dá 32, vai 3, e aí vai ficar 72, aí mais 9 dá 81, que aí sim tem uma raiz quadrada exata, mais fácil da gente calcular, tá? Então, o resultado aqui vai dar 81, beleza? Vamos agora calcular o x, x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O b é 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 81, dividido por 2 vezes 1. Ou seja, menos 3, mais ou menos 9, dividido por 2. E aí nós vamos ter 2x, né? O x1 ele vai ser menos 3 mais 9, dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. E o x2, que é igual a menos 3, menos 9, dividido por 2. Nesse caso vai dar menos 12, dividido por 2, que dá menos 4. Só que o negativo para a geometria não serve, tá? Então, a resposta final, 3 centímetros, 3 metros. O valor de x é 3 metros. Então, a gente calculou o valor de x. A questão em si não acabou ainda. E essa questão não acabou porque a pergunta é quanto que vale a área. Então, aqui eu sei que no lugar desse x aqui vai ser 3. 3 mais 4 dá 7. E aqui em cima, 3 mais 2, 5. Tá? Então, 3 mais 2, 5. Calculamos aqui o x. Essas são as medidas da figura geométrica dessa questão. Alguma dúvida? É uma questão longa, tá? Não é uma questão pequena. Dá trabalho, mas se você souber a fórmula e aplicar direitinho, dá tudo certo, tá bom? Alguma dúvida? Não. Vamos fazer mais questão aqui. Deixa eu escolher alguma aqui diferente. Deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Na real, tenho sim. Lá na esquerda, das primeiras contas. Por que que o 36 ele tá dividindo por 2? Aqui, na verdade, não é o É. 36 que está dividido por 2. Né? Eu expliquei que como todo mundo aqui é par, eu vou dividir todo mundo por 2 para a minha equação ficar menorzinha. Ó. Eu vou dividir todo mundo por 2 porque eu posso dividir, já que todo mundo aqui é par. Então eu posso dividir todo mundo por 2. Mas eu não posso dividir só um por 2, tá? Eu tenho que dividir todo mundo, porque esse 2 não existe na conta. Eu que estou colocando para simplificar. Ok? Para Ok. finalizar, finalizar a nossa aula de hoje, eu preparei um trabalhinho daqui a pouco para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer uma questão aqui de triângulo, mais uma questão de triângulo, só que agora triângulo retângulo, tá? Vocês verem também que, como é bem simples calcular a área de triângulo retângulo, não tem muito problema, ó. Determine a área do triângulo usando o metro como unidade de medida, tá? Para esse triângulo aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados por causa do seguinte, ó. Ele está deitado e aí, supostamente, nós vamos pensar na base como sendo o 17, né? Porém, ele é a hipotenusa do triângulo, ó. Então, a gente não vai ter altura aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A base eu já sei. Primeiro eu vou calcular aqui a altura, ó. Como que eu vou calcular a área a altura? Vejam só. Primeiro, a área é base vezes altura dividido por 2. A base é 8, eu já sei. Então, falta calcular a altura. Como que eu vou fazer isso? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Aí eu vou fazer 17 ao quadrado. 17 ao quadrado dá 289. 8 ao quadrado vai dar 64. Vamos inverter dos dois lados ao mesmo tempo para ficar sempre sem necessidade de trocar de sinal. Tá?
Aí eu vou passar o 64 agora para o outro lado, ele está somando, então ele vai com sua operação inversa, que é a subtração. E aí é só subtrair. 9 menos 4 vai dar 5, 8 menos 6 dá 2, e aí fica 225, tá? Aí a gente passa a raiz quadrada para o outro lado. Raiz quadrada de 225, se não me engano, é 15. Deixa eu conferir aqui. Vocês podem dar uma conferida aí também, tá? 225 na raiz quadrada, 15, é isso mesmo. E aí eu descobri a altura, aí é só substituir aqui. 8 vezes 15 vai dar, deixa eu ver quanto é que dá. 8 vezes 15, 120, dividido para 2, 60 metros quadrados. Aí acabou a questão. Porém, aqui tem que ter esse detalhe, tá? A gente vai primeiro usar o teorema de Pitágoras para descobrir a altura, porque o 8 aqui não é a altura do triângulo retângulo. Na verdade, ele é a base, tá? A altura que a gente quer descobrir, que é o outro cateto que está faltando. E com isso, a gente vai encerrar nossa aula de hoje, tá? Vou interromper a gravação e fazer algumas observações para vocês.